Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que se inicia, e mais uma semana com acolhimento com Jesus. Gente, fonte viva na veia, fonte viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, e vamos ver o que Emmanuel nos reserva para a semana, para a nossa reflexão. Tem como título Ricamente. Esse é o título, Ricamente. E tem uma citação de Paulo que diz o seguinte: a palavra do Cristo habite em vós, ricamente. Então, olha só o que vem por aí, né? O que vem por aí hoje? Vamos então fazer nossa prece inicial, pedir a Jesus, nosso querido Mestre, que possa nos sustentar nessa semana, possa nos amparar, hoje, agora e sempre. Que as suas palavras, através da leitura de hoje, possa penetrar na nossa alma, fazendo com que nós possamos despertar para o seu ensinamento moral e, acima de tudo, colocá-lo em prática na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. A palavra do Cristo habite em vós. Quando a gente fala em Jesus, a gente imagina, muitos ainda imaginam, né, Jesus como um homem pregado na cruz. E, na verdade, essa é a imagem que muitos de nós temos na nossa mente, que é um homem pregado na cruz. Aí vem a doutrina espírita e fala o seguinte: olha, Jesus é o governador planetário, no caso da Terra, né? Ele é um espírito perfeito em inteligência e moralidade. E é verdade, né? Jesus deixa de ser esse homem pregado na cruz e passa a ser o nosso modelo e guia da humanidade do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral. E toda vez que nós falamos em Jesus, a gente vai passando aos poucos de mentalizar um homem pregado na cruz e passa a mentalizar mais nos exemplos que ele nos deixou. Os exemplos que estão no Evangelho, né? Que é o nosso código de conduta moral. E quando a gente lê essa citação aqui de Paulo, que está lá em Colossenses, que é capítulo 3, versículo 16, a palavra do Cristo habite em vós. Quando a gente fala a palavra do Cristo deve habitar dentro de cada um de nós, é esse ensinamento moral, é esse Jesus que está do nosso lado. É a sua palavra, é o seu exemplo, é o seu ensinamento, né? E que nós possamos vivenciar esse exemplo, que nós possamos vivenciar todo esse ensinamento que Jesus nos deixou. Ainda é difícil? É difícil. Nós ainda não estamos evoluídos o suficiente para isso. Mas é necessário o quê? O começo. Esse pontapé inicial, né? Vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre isso. Dizes, aí começa a leitura, tá? Eu vou lendo um pouco, vou parando, a gente vai continuando a leitura, dando outra parada até o final, ok? Para quem está chegando pela primeira vez, a gente trabalha dessa forma aqui no acolhimento. E para quem está nos assistindo pela primeira vez, de uma forma geral, sejam muito bem-vindos. Dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Olha só, o Emmanuel já começa a
causando um reboliço, né? Porque ele fala o seguinte: se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, aí a gente muda. A gente esquece um pouco do Cristo, né? E normalmente é isso que acontece, né? Todos nós criamos expectativas. Claro que nós esperamos as melhores expectativas possíveis. Mas e se algo der errado? E se algo fugir do curso normal? Pode acontecer? Pode. Mas acontece sempre? Acontece todo dia? Não. Mas pode acontecer. Pode acontecer algo que durante o dia um assunto é mais difícil de ser resolvido. Durante o meu dia eu possa ter uma discussão com alguém, às vezes até desnecessária, sem que você queira fazer isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer que você receba uma notícia indesejável, a doença de um ente querido, ou de um amigo, ou até mesmo o desencarne de alguém. E se acontecer algo desse tipo, o que nós chamamos, dentro do Espiritismo, das vicissitudes da vida. Se algo acontecer desse tipo, o que acontece? Eu não acredito mais em Jesus, o que está colorido fica preto e branco. É isso que Emmanuel está colocando aqui. É para a gente prestar atenção nisso, né? Que ele fala aqui: dizes confiar no poder do Cristo. Você confia no poder do Cristo? Todos nós confiamos, né? Então, dizes confiar no poder do Cristo. Mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Aí continua. Afirmas cultivar o amor que o Mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Né? A gente não fala muito do amor, amar o próximo, mas se algo acontece no curso do seu dia, no curso da sua semana, e que o próximo não demonstra para você não ser tão próximo assim como você estava imaginando, e a coisa muda. E aí vem uma outra reflexão, que cabe para cada um de nós, tá? Para todos nós. Precisamos vivenciar o Evangelho 24 horas. E se essas coisas que Emmanuel está colocando aqui acontecem, e normalmente acontecem, nós precisamos sempre voltar para onde? Para quem? Para o quê? Para o Evangelho. O que o Evangelho fala? O que Jesus faria? São essas perguntas. Porque isso é normal de acontecer. Faz parte da vida. E nós não podemos nos abater diante de mudança no curso do meu barquinho. Meu barquinho está indo para a direção norte, mas se ele começar devagarinho a ir para uma outra direção, eu preciso manter sempre a minha fé, a minha esperança, né? Para seguir adiante e lá na frente voltar ele novamente para a direção norte. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza. Contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as suas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando reptos e solicitando reparações. Ou seja, eu começo a ir contra o que está no Evangelho, uma vez que eu sempre aceitei o Evangelho. É isso que ele está falando aqui. São mudanças que nós temos no nosso comportamento dia a dia.
Isso é normal. Para um espírito imperfeito, isso é normal. O que passa a ser anormal, digamos assim, é nós não prestarmos atenção nessas mudanças. Exemplo: se eu observar que eu agi de uma forma incompatível com os ensinamentos morais do Cristo, já passou, eu já fiz, já falei, já fiz. Mas você tem que admitir, opa, eu errei. Eu agi de uma forma incompatível com o Evangelho, com Cristo. Então eu preciso o quê? Prestar mais atenção. Para que na próxima vez isso não se repita. Ou se for se repetir, de uma forma mais suave, mais branda. E aí nós vamos ajustando isso. Né? E se for o caso, se tiver como reparar, que busquemos a reparação. Né? Asseveras procurar a verdade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não te encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos no lamaçal do desencanto. Acenderemos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Essa é a pergunta, né? Nós podemos acender a luz permanecendo um pouco nas trevas? Se tudo está dando errado na vida, nós podemos acender a luz? Né? Aí continua: daremos o testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Podemos manter a calma diante de um rebuliço? Podemos. É difícil? Pô, indo como? Né? Mas podemos. Podemos sim. Treinamento do Evangelho, por isso fala-se muito em Evangelho, Evangelho o tempo todo, Evangelho, 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 ensinamento moral, moral, moral. O Espiritismo é isso. O Espiritismo não é só mediunidade, gente. Muitas pessoas pensam, falou em Espiritismo, falou em mesa mediúnica. Fenômeno mediúnico. Não. Também, com certeza. Mas tem um lado moral, que acima desse lado moral tem um lado cristão extremamente forte, que nos sustenta, que nos ampara, que nos orienta, que nos acolhe. Proclaremos a glória do amor cultivando o ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Então esse que é o nosso desafio, é nós justamente estarmos sempre banhados de palavras edificantes, de palavras de amor, de energias salutares, para que a nossa alma possa se engrandecer de tanta energia boa, de tanta energia salutar, de forma a espargir para todos em volta. Então, que nós tenhamos uma semana nessa vibração, que possamos prestar atenção muito sobre isso. E sim, nós podemos ser um ponto de luz diante de uma escuridão imensa ao nosso redor. Podemos manter o amor diante de raiva e ódio ao nosso redor. Podemos. Porque, como diz um grande amigo meu, né? O nosso contrato de trabalho é com Deus. Se nós estivermos ligados a Deus, onde nós estivermos, nós podemos fazer a diferença no ambiente, podemos fazer a diferença na nossa vida e na vida de alguém. Boa semana a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.